Spin Selling, gente, é uma ferramenta de vendas, tá? Olha só, Spin são 4 palavras. 4 palavras que cada palavra significa uma pergunta para você fazer para o seu cliente que aumente a chance dele comprar o seu produto, tá? A primeira letra, o S de situação. Você precisa saber a situação com que o seu cliente está. Depois eu vou desenhar para vocês para ficar mais didático, tá? O P é uma pergunta de problema, P de problema. Você precisa entender o problema do seu cliente. Olha só. Ontem eu fiz uma analogia do ponto A, B e C. Olha, perguntas de situação e perguntas de problemas é para identificar o ponto A do seu cliente, tá? Às vezes, gente, para que ele identifique o seu ponto A, porque nem ele mesmo sabe. As pessoas normalmente, elas não sabem nem onde elas estão e nem para onde estão indo. Eu digo que elas estão correndo, às vezes, atrás do próprio rabo. Isso é um crime, né? Se o seu cliente não sabe onde ele está, você vai alertá-lo com essas 2 perguntas, tá? Letra I é uma pergunta de implicação, tá? Por exemplo, o que você está fazendo para corrigir esse problema, né? Enfim, eu vou explicar certinho para vocês, mas entende o Spin com 4 perguntas, o processo de venda em 4 passos, ou 4 perguntas. Pergunta de situação, pergunta de problema, pergunta de implicação. E o N, perguntas de necessidade. Eu vou para o flipchart aqui que eu quero ser mais didático para vocês, que isso é muito importante. No script de vocês, vocês têm que ter lá o Spin Selling. Como é que eu aplico o Spin Selling? Olha só, uma pergunta de S de situação. Situação. Olha só, qual que é a pergunta? Qual que é a pergunta que você vai fazer para o cara? Qual é a sua situação? Tá? Eu vou colocar o número, a letra de uma cor, o que significa a letra de outra e a pergunta que você vai fazer ou a resposta do cliente de outra cor. Por exemplo, eu ligo para um cliente para vender coach, tá? Eu ligo para um cliente para vender coach e, gente, quando você vai num baile, você não pega a moça pelo cabelo e dá um beijo. Você se aproxima primeiro. Você não vai chegar para o cliente e vai falar para ele, qual é a sua situação? Você quebra o gelo, você bate um papo, e aí, cara, tudo bem? Eu sou Fernando Tino, eu sou coach aqui do ICEB, você me conhece? Você já ouviu falar de mim? Possivelmente na nossa região o cara já ouviu falar de mim. Sim, Fernando, já ouvi, tal, eu ouvi o meu vizinho fez coach, o meu amigo fez coach, tal. Ah, que legal. Falei, cara, eu tô te ligando porque você deixou o seu número de telefone lá no Facebook, onde você clicou para saber mais sobre aquele post que eu fiz sobre vendas, é isso mesmo? Falei, é, Fernando. Eu falei, tá bom, que legal. E qual a situação? Olha a pergunta que eu fiz para ele. Qual a situação atual da sua empresa, gente? Ele vai me dizer o seguinte, Fernando, cara, eu tenho muitas dificuldades hoje. As pessoas são superficiais das suas respostas, tá? Não tem problema, tá? Ele disse, vamos partir do exemplo que eu fiz uma pergunta de situação, ele disse assim, Fernando, olha, tá muito difícil para mim. Mas percebe que eu já não fui direto perguntando, fazendo essa pergunta. Vamos lá, o P, vamos pro P. Eu tô na conversa com o cliente lá. O P de problema. Eu preciso de alguma forma saber especificamente qual é o problema dele. Eu falo, cara, tudo bem, legal, né? Você está numa situação muito difícil e o que você acredita que está fazendo com que a sua situação seja muito difícil? Aí ele falou, o que está fazendo a sua situação ser muito difícil? Ele vai parar a pensar, às vezes ele nem tinha pensado naquilo, mas ele vai falar, olha, Fernando, se ele não conseguir, você vai conversando, perguntando até que ele entenda o que é. Isso tem que sair da boca dele, não da sua, tá? Vamos supor que esse cliente meu fala assim, olha só, esse lead não é cliente ainda, é um possível cliente, é uma oportunidade minha. Ele fala assim, Fernando, meu problema é venda, cara, tá difícil de vender. Eu falo, cara, olha as minhas perguntas para ele, mas a venda vem, o que você pode fazer para melhorar as suas vendas? Ele vai falar, marketing, se eu melhorasse o meu marketing, melhoraria a minha venda. Eu vou apertando, o objetivo é mostrar a dor que ele tem, muitas vezes nem sabe, tá?
Aí fala, eu tô com um problema também, Fernando, no financeiro, cara. O meu financeiro, não sei, eu não tenho condições, eu não tenho conhecimento para lidar. Eu falo, sei, eu sei, cara, eu lido só com isso. Eu já atendi mais de 400 empresas, fica tranquilo. Você faz parte de grande parte dos empresários, você entendeu? Tá tudo bem, tá? Olha essa pergunta para esse cara. Olha essa pergunta. Gente, isso aqui é a galinha dos ovos de ouro. Quanto você está perdendo por mês por não ter um bom processo de venda, por não ter um bom marketing, por não ter um bom financeiro? Quanto de dinheiro você está deixando na mesa por mês? Ele fala para mim, isso aqui, eu estou lembrando de um cliente que eu conversei essa semana, ele falou para mim o seguinte, Fernando, olha, eu vou até pôr de vermelho, de todas as cores aqui. Ele falou o seguinte para mim, olha, eu estou deixando de vender uns 100 mil por mês por não ter um bom marketing e não ter um bom vendas, um bom financeiro. Cara, é isso que eu precisava ouvir, porque isso daqui eu vou usar na hora que eu for falar o meu preço para esse cara, percebe? Então tá, eu fiz uma pergunta de situação, uma pergunta de problema, agora eu vou fazer uma pergunta de implicação. Aqui eu vou aumentar um pouquinho a dor dele, tá? Eu vou perguntar para ele o seguinte, cara, o que tem feito? O que você tem feito para melhorar isso daqui? Falou, Fernando, cara, muitas vezes o cara fala, eu não sei fazer, eu não fiz nada. Você entende? O cara está numa situação, ele não vê a luz no final do túnel, na verdade, né? E primeiro você vai mostrar que ele está no fundo do poço, depois você vai mostrar que tem uma corda para subir. Entende? Esse é o objetivo do spin selling, tá? Aí eu perguntei para ele, o que você tem feito? Aí ele me disse aqui, a resposta do cliente em vermelho, ele disse o seguinte, nada, Fernando, eu não consigo sair disso sozinho. Isso daqui, cara, é o que eu precisava ouvir. Eu vou conduzindo ele para isso. Não, eu não consigo sair dessa situação sozinho. Aí eu vou começar a falar, olha, cara, de novo, eu já ajudei muitos empresários. Você sabe que nós temos um produto A, B, C, D, E, F, porque eu já estou preparando ele para entrar na pergunta de necessidade. Olha só, ele não sabia que precisava do meu produto até aqui, mas aqui eu vou provar para ele que ele precisa de mim, tá? Eu vou dizer para ele o seguinte, eu falei, cara, olha só, você tem problema de vendas, eu tenho um treinamento que abrange vendas, marketing, eu estou usando tudo que ele falou para mim, que abrange financeiro, que vai preparar os seus vendedores, percebe? Você precisaria de um programa desse? Olha a pergunta. Depois de tudo isso, você precisa disso? Precisa disso? Gente, a resposta aqui, olha, ó, sim. É muito diferente eu falar, quer comprar coach? Não. Aqui o sim é muito mais frequente, entende? Sim. Aí vem uma objeção aqui. Aí ele me pergunta, quanto custa? E se ele pergunta isso lá no início, eu não falo, eu desconverso, eu mudo de assunto. Isso tem que ser para o final, para eu agregar valor, para eu fazer ele ter noção da sua dor, percebe? Né? Aqui ele pergunta quanto custa, aí eu falo o preço. Sabe o que ele vai me falar? Tá caro. Aí eu vou dizer para ele o seguinte, cara, o que você prefere? Pagar esse valor ou perder 100 mil por mês? O processo de coaching é muito menos que 100 mil por mês. Nesse momento ele entende o seguinte, eu pago um preço para exatamente tudo na vida. Eu pago um preço por não ter comprado esse processo de coaching ou não comprar o processo de coaching e pago um preço também para comprar.
Para tudo você paga um preço na vida, percebe? E ele vai perceber nesse momento que o preço que ele está pagando por não comprar o processo de coach é muito maior do que o preço. O preço que ele está pagando um preço muito maior do que o preço que ele pagaria pelo próprio processo de coach. Isso todos os nossos clientes de coach sabem. Gente, vocês percebem quão poderoso é um processo de spin selling? Isso é um processo de venda poderoso que você pode aplicar, não é que você pode, que você deve aplicar aí na sua empresa a partir de hoje. Treine os seus vendedores para fazer spin selling. São perguntas de situação, problema, implicação e necessidade que levam o cliente para o caminho do sim. Gente, venda, ela não é uma conversa. Venda é um processo. Venda é um processo.